que os jogos são tão viciantes em crianças pequenas, né? Falando de jogos eletrônicos. A nível de neurociência, a nível de formação de sistema nervoso cerebral, as crianças e adolescentes, eles estão nesse período de desenvolvimento cerebral. Ou seja, tem uma área do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal. Essa área, ela é responsável, né, pela regulação emocional, pelas funções executivas, né, pelas funções cognitivas, pela tomada de decisões, né? A criança e o adolescente, eles estão nesse período de formação, principalmente essa área cerebral, né? Por isso a criança tem mais dificuldade de regular as suas emoções, né? Muitas vezes dificuldade de ter aquela autonomia emocional. Então, com base na psicanálise, a criança está em desenvolvimento, ela ainda não tem, digamos assim, ainda construído o senso de realidade, ela está buscando mais atingir o seu prazer, né? Atender ali os desejos do id, que é o princípio do prazer. Então, para a criança jogar ali, né, de forma eletrônica, é prazeroso, né? Os joguinhos, eles têm ali as fases, então, quanto mais ela vai conseguindo pular de fase, aquilo vai trazendo ali, né, aquele prazer. E dentro do jogo, ela consegue controlar, né, o que está acontecendo ali. Ela consegue controlar aquele mundo virtual, né, o que está dentro daquele jogo. Na vida real, ela já não tem esse controle total, né? Ela ainda está desenvolvendo a sua autonomia. Então, por isso, a criança e o adolescente, eles têm mais essa probabilidade de viciar nos jogos, porque é uma busca por prazer imediato, por aquela sensação de recompensa mais imediata, né? Tem mais dificuldade de tolerar a frustração, o tédio, né? De muitas vezes de ter um limite nessa busca desse prazer. E aí vem a segunda pergunta aqui: cores fluorescentes, como os jogos e desenhos manipulam a atenção das crianças? É importante destacar, né, que todos os jogos, desenhos animados para crianças, principalmente as pequenininhas, eles são bem coloridos, né? A criança pequena, ela tem a área do córtex visual bem sensível às cores, ela não consegue não ser, digamos, não ser prendida a atenção por meio das cores. Pode ver que os brinquedos das crianças pequenas, eles são bem coloridos, né? Geralmente cores bem vibrantes, porque aquilo chama atenção. Dificilmente a gente não consegue despertar a atenção da criança quando tem um brinquedo bem colorido, né? Então, ela vai querer ali brincar até mesmo com a embalagem, né? Então, por ela ter essa maior sensibilidade no córtex visual, então isso desperta mais a atenção dela, mais o interesse em ver o que está acontecendo ali. Então, as plataformas, tanto de jogos quanto de desenho, elas desenvolvem, né, esses jogos e desenhos justamente para chamar a atenção da criança, justamente para prender a atenção dela, para que ela fique ali, né, com a atenção retida naquele jogo, né, ou naquele desenho ali infantil. Só que o excesso de telas, eles são prejudiciais tanto a nível psíquico, a nível de funcionamento cerebral, né? O excesso, muitas vezes, de dopamina, o excesso daquele brilho das telas, isso também afeta esse córtex visual. Então, o correto é que tenha um limite, né? A criança, ela precisa ter um limite de tempo de exposição às telas, né? O que acontece no cérebro da criança quando joga em excesso? Quando a criança está jogando, além desse estímulo visual, né, além dessa sobrecarga de dopamina, então existe um circuito acontecendo a nível cerebral, que é o circuito dopaminérgico. Ou seja, a criança vai jogando, ela vai pulando de fase, ela vai conseguindo vencer as etapas, isso estimula aquele senso de prazer, de motivação, eu consigo vencer, eu sou capaz, né? Aquilo vai gerando motivação. Além disso, aciona, né, ativa áreas cerebrais, que é a área do núcleo accumbens, que é a área do prazer. Então, se essa área é ativada, quanto mais a criança joga, quanto mais ela vence as etapas do jogo, quanto mais ela vai pulando de fases, mais dopamina vai sendo produzida.
E o nosso cérebro, de certa forma, ele vai se tornando preguiçoso, grosseiramente falando, no sentido de produzir uma dopamina de forma saudável. Então, através dos jogos, dos desenhos, principalmente dos jogos, né, onde tem essas mudanças de fases, né, o cérebro, né, a mente daquela criança ali, ela fica mais concentrada naquilo ali, ela vai buscando por mais prazer, por mais recompensa, por esse sentimento de ser capaz, eu venci, eu consegui, eu superei, né? É uma autossuperação. Só que enquanto isso está acontecendo, o cérebro dela está tendo uma grande quantidade, né, de forma intensa e rápida de dopamina, diferente do que se ela estivesse fazendo outra atividade, brincando, né, com brinquedos mais manuais. A dopamina ali seria, né, bem a conta-gotas, digamos assim. Por isso que muitas vezes os jogos eles se tornam tão viciantes, por essa alta produção de dopamina, por essa alta sensação de prazer, de motivação, né? De conseguir vencer, de conseguir superar, né? Por que o cérebro do adulto eles não se viciam tão rápido, ou não é tão comum, né, que ocorra aí esse vício? Bom, o adulto, ele já tem ali a área do córtex pré-frontal mais desenvolvida, ou seja, essa área já está maturada, ele já tem um autocontrole, ele já consegue regular as emoções, né? De forma que a criança e o adolescente têm mais dificuldade justamente por essa área não estar bem desenvolvida. Né? Existem diversas evidências neurocientíficas, né? Vários mapeamentos cerebrais, né? Tomografias, exames, né, que utilizam de mapeamento cerebral para verificação dessas áreas. O adulto, ele já consegue, muitas vezes, identificar o desprazer. Né? A psicanálise, ela traz que a busca, muitas vezes, por um vício, o vício é apenas um sintoma. Então, aquele vício, ele está ocupando o lugar de algo ou de alguém. Ele está minimizando o desprazer pela vida, muitas vezes preenchendo um vazio que a pessoa sente, mas que ela muitas vezes não tem consciência desse vazio. Então, todo e qualquer vício, seja por jogos eletrônicos, por substâncias químicas ou demais vícios, né, que existem, ele está ali a serviço de algo. Ele é apenas um sintoma. Então, muitas vezes, esse adulto, ele busca os jogos como uma forma de escape daquela realidade que não é tão prazerosa, né? Daquela realidade que muitas vezes ele não está conseguindo lidar. É a fuga da realidade, muitas vezes, né? A busca pelo preenchimento de um vazio, né, de um vazio existencial, muitas vezes o vazio de um abandono, de uma rejeição, só que na grande maioria das vezes esse adulto não tem essa consciência. Para a criança, o jogo também está a serviço de algo. Aí é preciso, né, verificar, fazer ali um mapeamento daquelas relações familiares, das relações mais próximas. Por que essa criança tem essa necessidade tão grande de ficar tanto tempo nas telas? Tem uma rotina que seja saudável, ela brinca com outras crianças, porque a criança ela precisa brincar com outras crianças, né? Ela vai aprendendo tanto habilidades emocionais, sociais, a partir da convivência com outras crianças. Então, quanto mais ela brincar com outras crianças, melhor é para esse desenvolvimento psíquico, né, a nível de sistema nervoso, a nível de cérebro, porque o nosso cérebro, ele é um órgão social, né? Tem vários estudiosos que evidenciam isso. Daniel Siegel mesmo, ele traz muito, né, sobre esse cérebro como órgão social, né? Daniel Siegel, ele tem vários livros escritos, um dele é O Cérebro da Criança, tem O Cérebro do Adolescente, tem um livro que fala sobre mente e corpo saudável, né, trazendo aí evidências da neurociência, da importância de viver de forma saudável, não somente a nível do corpo, mas da mente também. Então, muitas vezes, essa busca pelos jogos é uma forma de o que a neurociência chama de anestesia emocional. Ou seja, eu tenho ali uma dor emocional, um desprazer, um sentimento que
uma angústia que eu não estou sabendo lidar, eu vou buscar algo para anestesiar essa dor emocional, essa dor psíquica. Então, muitas vezes a pessoa busca nos jogos. A criança, por ela não ter aí, né, essa área, além da área cerebral bem desenvolvida, ela está em processo de formação, de desenvolvimento em todos os aspectos. Muitas vezes ela não entende, muitas vezes a sua angústia, a ansiedade, então ela vai buscar algo que traga alívio e que também traga, de certa forma, um prazer. Ou seja, como eu disse, né, no início, que ali no jogo ela consegue ter o domínio daquela realidade virtual. Muitas vezes, na vida física, né, ela não consegue ter aquele domínio. Então, é muito importante compreender todos esses desdobramentos, né, dos vícios, né, e aqui o foco é jogos eletrônicos, para entender o quanto isso em excesso é prejudicial para a criança, tá? O que o vício causa no cérebro? Por que a abstinência gera agressividade? Então, como eu já disse, o vício, todo e qualquer vício, eles produz um mecanismo muito parecido a nível cerebral, que é ativar o circuito dopaminérgico. Ou seja, ele aumenta a produção de dopamina, aumenta aquela sensação de prazer, ativa o núcleo accumbens, que é a área que, quando ela é ativada, a gente sente prazer. Então, a pessoa, enquanto ela está sobre o efeito dos jogos, ela está sendo motivada, ela está produzindo dopamina, então ela está bem ali, aquilo ali está gerando satisfação, prazer, motivação. E o que acontece quando ela está longe desses jogos, ou quando ela é proibida, quando os pais muitas vezes vão lá, desliga lá o jogo, né? Faz ela fazer outra atividade, ela entra em processo de abstinência. Assim como a substância química, ela gera abstinência quando passa o efeito do seu uso, os jogos eletrônicos causam essa mesma sensação, causa esse mesmo sentimento de falta. Então, se o jogo ele vem preencher um vazio, uma falta, de certa forma anestesiar aquele sentimento, muitas vezes, de frustração, de angústia, de apatia pela vida. Então, enquanto essa criança, esse adolescente, ou mesmo adulto está jogando, ele está encontrando prazer. À medida que ele para de jogar, à medida que se distancia daquele objeto, né, do que a psicanálise fala, objeto de prazer, vai gerar a dependência. Então, tanto na dependência química, acontece a abstinência, né? Aquele momento em que passou o efeito da dopamina, daqueles altos índices de dopamina, a pessoa começa a entrar, né, em contato ali com o desprazer, com a frustração, e geralmente pessoas que têm algum tipo de vício, elas têm baixa tolerância à frustração, porque toda vez que ela está nesse período da frustração, ela busca algo para aliviar a frustração. Então, isso gera, muitas vezes, agressividade, ansiedade, muitas vezes aumenta os níveis de cortisol e, consequentemente, aumenta o estresse, né, devido àquela ausência daquela dopamina sendo produzida de forma rápida e intensa. Por isso que gera agressividade. Na época da pandemia, eu estava acompanhando um adolescente, né? Eu também sou psicopedagoga, então eu estava acompanhando um adolescente que estava com dificuldade de acompanhar os estudos, devido ali a ter a pandemia, e ele tinha algumas comorbidades, não podia estar indo presencial na escola. E ele estava viciado no jogo Free Fire. E aí a mãe dele um dia falando comigo, ela falou assim, nossa, ele parece um viciado em drogas, sabe? Ele fica a noite inteira, ele espera a gente dormir, ele vai, liga, né, lá no jogo e fica jogando, ele come rápido, ele deixa o prato de comida embaixo da cama, quando vai ao banheiro, ele volta correndo para jogar, e aí ela viu que aquilo ali, e ele já tinha diagnóstico de TDAH, né? E aí ela viu que aquilo estava cada vez mais prejudicando, então ela proibia ele de jogar, né? Ela ia lá e realmente obrigava ele a parar de jogar. Ela falou assim, parece um viciado em drogas, Maria. Ele fica tão agressivo, ele enfrenta, ele vem para cima mesmo de mim, muitas vezes até do pai,
e esse adolescente estava com 12 anos na época, né? Então, olha o quanto a abstinência do jogo, ela gera essa agressividade, esse estresse, essa intolerância, né? A baixa tolerância à frustração. E muitas vezes essa criança, esse adolescente se torna agressivo, muitas vezes com os pais, com os cuidadores, porque o cérebro dele está viciado. É como se tivesse realmente viciado nas drogas. É claro que as drogas, né, as substâncias químicas, elas têm, para além dessa questão do vício, outros prejuízos a níveis cognitivos, muitas vezes a níveis corporais, a níveis cognitivos e a níveis muitas vezes relacionados à memória, né? Então é muito sério essa questão do excesso de crianças e adolescentes viciados nos jogos eletrônicos, né? E aqui tem uma pergunta: por que as pessoas com TDAH se prendem mais em videogames? No geral, né, a gente ouve muito que a pessoa que tem TDAH, ela não consegue ter foco e concentração por muito tempo. Principalmente quando é uma atividade que não tem muito prazer, que não gera dopamina no cérebro dela. Então, geralmente, pessoas com TDAH têm mais essa tendência a gostar de jogos, a buscar jogos, já que eles têm dificuldades, né, de ter foco e concentração por muito tempo em determinadas tarefas, porque no jogo, geralmente, o TDAH, ele tem facilidade em se concentrar e ficar ali horas jogando, porque dá prazer, né? Geralmente eles buscam de forma inconsciente o prazer mais imediato, o prazer mais rápido. E onde muitas vezes que eles encontram é nos jogos. Então, como eu disse anteriormente, vai produzir essa dopamina de forma rápida e intensa, né? Então, ali ele consegue se concentrar, ali ele tem prazer, ali ele consegue sentir que ele consegue ter atenção, já que muitas vezes na escola, muitos têm dificuldades, né? A distração acaba atrapalhando o aprendizado, às vezes tem dificuldade de passar de fases, digamos assim, avançar o nível de aprendizagem. Mas ali no jogo, como é algo prazeroso, como é algo que está alimentando o ciclo dopaminérgico, ele consegue ficar ali com atenção ali naquele jogo. Então, é muito comum, geralmente, a pessoa que tem TDAH, às vezes, num determinado estudo, que para ela não é tão interessante assim, ou que é algo muito complexo, ela se dispersar. Por isso que é importante que quem atua com TDAH, quem tem filho com TDAH, se ajudar nos estudos, divide em partes. Tem uma tarefa complexa, divide em partes, para que ela tenha a sensação de que ela está conseguindo vencer, que ela está conseguindo resolver aquela atividade, concluir aquela atividade. Né? O jogo não tem fases, né? O videogame ali, ele não tem os ciclos, as fases, e quanto mais a pessoa vai vencendo uma fase, vai passando para outra, mais vai gerando aquele senso de superação. Aqui eu consigo vencer, aqui eu consigo passar de fase, aqui eu consigo aprender, desenvolver. Então, por isso que geralmente muitas pessoas com TDAH, eles têm facilidade de se concentrar no jogo, porque é algo prazeroso, é algo que ele consegue ali vencer, né? Passar de níveis muito mais fácil do que muitas vezes em outra atividade, em outra tarefa. Então, existe ali uma probabilidade maior, né? Não é uma sentença, mas existe uma probabilidade maior em desenvolver ali um vício, porque é algo que dá prazer, prazer rápido, ou seja, está alimentando o id, né? O princípio do prazer, e alimentando o ciclo dopaminérgico. E aí, aqui uma última pergunta que me fizeram é: como ajudar uma criança ou jovem a sair dos jogos? Bom, em primeiro lugar, a criança, nós precisamos entender que ela não tem autonomia o suficiente, maturidade suficiente para definir a sua rotina, a sua agenda. Isso é responsabilidade dos pais, dos cuidadores, né? Então, para sair de um jogo, né, como eu falei várias vezes, né, que traz prazer, dopamina rápida, é preciso desenvolver uma rotina saudável e ajudá-la a trabalhar com a frustração. Porque um brinquedo manual, ele não vai trazer tanta recompensa, tanto prazer rápido.
já demora um pouco mais. É importante que os pais, né, as pessoas aí que cuidam de crianças e adolescentes possam ter tempo de qualidade, levar no parque, caminhar na natureza, fazer atividades longe das telas, né? Eu sei que é difícil porque eles são nativos digitais, né? A grande maioria já nasceu nessa era digital, então eles já estão muito adaptados. Só que nós, enquanto adultos responsáveis, nós precisamos ajudar essas crianças e adolescentes a aprender a lidar com a frustração, aprender a construir outras formas de gerar dopamina, mas que seja saudável. De preferência, oferecer brinquedos manuais, né? Ter, por exemplo, ali massinha de modelar, materiais artísticos, estimular essa criança a produzir de forma mais criativa, né, mais natural, trabalhar muitas vezes o sinestésico, sensorial, a criança precisa desenvolver esse sensorial, é importante isso para ela, né, nesse período de formação, nesse período de desenvolvimento. Importante para os adolescentes e jovens que tenha outras atividades, né? Não que vá ocupar o tempo todo do dia ali da rotina, mas que tenha outras atividades, principalmente atividades esportivas, né? Que faça algum tipo de esporte, porque os esportes também, atividade física, gera dopamina de uma forma saudável. É claro que os níveis de dopamina produzido numa atividade esportiva, né? Numa atividade física, ela é muito mais baixa do que a dopamina que é produzida quando a pessoa está jogando. Mas ainda assim, é preciso ter uma rotina saudável. É preciso fazer atividade, né, pelo menos de vez em quando, ao ar livre, né, na natureza, entrar em contato com a natureza. Isso é necessário para o ser humano, para a saúde mental e emocional do ser humano. Participar de atividades, né, em comunidades, ali em ONGs, em instituições onde haja interação, onde possa interagir sem uso da tecnologia, né? Grupos, muitas vezes, grupos de estudos, grupo de jogos, enfim. Existem várias possibilidades, né? Tem algumas pesquisas que mostram que o ideal seria que a criança até os 3 anos não tivesse contato com telas, pelo menos celulares, tablets. A partir dos 3 anos, até por volta dos 5 anos, que no máximo 1 hora por dia, que a criança deveria ter uso, né? Aí a tablets, a celulares, né? E a partir dessa idade, né, no máximo 3 horas por dia nesse período da adolescência. Só que, infelizmente, a gente vê que muitas crianças e adolescentes ficam horas e horas, alguns até viram a noite jogando. Então, isso sobrecarrega o cérebro, aumenta essa produção excessiva de dopamina, que se torna viciante, gera intolerância à frustração. Então, quando a pessoa está longe dos jogos, ela tem aí baixa tolerância à frustração, gera estresse, ansiedade, apatia, né? Tem um estudioso que ele se chama, um psicólogo, que se chama Yves Delataille. Ele fala muito da formação da personalidade ética e da representação de si, né? Ele traz muito o conceito de cultura do tédio e cultura do sentido. Então, a gente percebe que as crianças e adolescentes hoje em dia, eles estão muito na cultura do tédio, fora das redes sociais, fora das telas, né, digamos assim. Só que nós precisamos ajudá-los a desenvolver, né, ali o prazer por outras atividades. No começo é difícil, porque muitos já estão viciados. Muitas vezes a criança pequenininha, os pais já dão ali a tela, o tablet, o celular para ela brincar. Então, eu sei que às vezes, né, os pais estão cansados, às vezes querem também um tempo de descanso, mas é importante entender que lidar com a frustração da criança de uma forma saudável, isso faz parte da vida e do desenvolvimento. E aqui eu não estou falando aquela frustração provocada. Estou falando de pequenas frustrações, muitas vezes, no sentido assim, a criança precisa ter rotina. A criança precisa ter horário para dormir, para acordar, para se alimentar. Isso é uma forma também de regulação emocional, já que ela, por si só, ela tem essa dificuldade, já que ela busca muitas vezes o prazer imediato, a satisfação imediata. O adulto da relação é quem precisa colocar ali algumas regras, né? Uma rotina saudável,
né? Nas férias, tudo bem abrir mão um pouquinho mais, né, do lazer, do descanso, mas é importante buscar outras formas de lazer, outras formas, né, de sentir prazer, de se sentir motivado, de preferência que esteja em contato com outras crianças, com outros adolescentes, né? Hoje nós temos a atualização do ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então ele teve recentemente aí uma atualização e que vem cobrar das plataformas, né? Porque muitas plataformas dentro dos próprios jogos oferecem produtos para as crianças. Existe a questão da pedofilia, que muitas vezes, né, pedófilos se infiltram nos jogos para se aproximar das crianças. Tem a questão do uso, né, e abuso de imagens, da exposição da imagem das crianças. Então, cada um tem uma responsabilidade diante dessa questão da proteção da criança e do adolescente. Os órgãos públicos têm a sua responsabilidade, as plataformas hoje elas precisam colocar uma forma de avaliar ali, né, a idade das crianças e adolescentes que estão entrando, embora, infelizmente, muitos acabam burlando isso, mas é responsabilidade das plataformas zelar também, é responsabilidade dos pais monitorar os jogos que a criança joga, as redes sociais que a criança entra, porque ela ainda é de menor, ela ainda não tem maturidade suficiente, então é responsabilidade dos pais. E a escola tem a responsabilidade de trabalhar a prevenção, orientação e conscientização. Infelizmente, a gente vê que é jogado muito a responsabilidade na escola, só que a escola tem a função dela, formativa e social, mas não tem como a escola monitorar o tempo que a criança está exposta nas telas, né? Então, isso é responsabilidade dos pais irresponsáveis. Bom, eu espero ter ajudado aqui nessa pequena reflexão, nessa pequena entrevista em relação ao uso dos jogos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que quiserem entrar em contato comigo, pode me chamar no meu Instagram, estarei à disposição, né, para orientar, para compartilhar, né, que essa área da neurociência e psicanálise é uma área que me encanta muito. Tudo que a neurociência está evidenciando hoje, a psicanálise já trazia, só que muitas vezes com outros termos, né, outras palavras. E eu vejo que é muito importante entender o que acontece, tanto a nível psíquico, que é o foco da psicanálise, quanto a nível realmente biológico, né, neurofisiológico, que é o que a neurociência vem trazendo. Então, agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do que eu venho estudando, do que eu venho compartilhando com os meus alunos, e fico à disposição caso tenha alguma dúvida.